Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 11 de maio celebramos o quarto domingo da Páscoa. Que a fortaleza do nosso bom pastor nos conduza até as alegrias celestes. No evangelho desse domingo, escrito por São João, ouvimos Jesus reafirmando seu papel como pastor daqueles a quem Deus Pai lhe confiou. Ele cuida de cada um de nós e nada pode nos arrancar de sua proteção. Ouçamos sempre o seu chamado, pois é seguindo a Ele que não nos perdemos. É seguindo o Filho de Deus que encontramos a vida eterna. Se você deseja ouvir a voz do bom pastor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a voz de Cristo a um coração que não o escuta. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a gente já sabe que ao longo desse tempo pascal, que vai até a festa de Pentecostes, a gente vai sempre ouvir na missa trechinhos do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que eu encorajo você a em casa ler com atenção, tenho certeza que você vai gostar. Ele fala para a gente sobre o modo como Deus ensinou, encorajou e corrigiu os primeiros discípulos de Jesus na tarefa, na missão que o Senhor confiou a eles. Se você der uma olhadinha no livro de Atos, você vai ver que todo o tempo o Senhor está, pelo seu Espírito Santo, ensinando esses homens a dar os próximos passos, encorajando a eles a acreditar na missão que eles receberam. O livro de Atos parece que ajuda a gente a perceber como também agora, também hoje, Deus ensina, corrige, encoraja a gente na missão que Ele deu agora para nós. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim como Ele contou com aqueles homens há 2000 anos, eu tenho certeza que Ele conta conosco hoje. Eu tenho certeza que você tem uma missão que foi colocada por Deus nas suas mãos. Talvez a sua missão tenha até nome e sobrenome. Deus confiou a você uma missão na sua casa, no lugar onde você trabalha, aqui na nossa igreja. Ele conta com você para algo. Tem coisas que Deus quer fazer aqui na terra que só vão acontecer se passarem pelas suas mãos. Mas a gente precisa descobrir algo muito precioso. Enquanto a gente estende a mão para outros, Deus estende a mão para moldar o coração da gente. Enquanto a gente cuida de outros, Deus cuida do coração da gente. Enquanto a gente vai servindo a outros, Deus vai fazendo coisas na alma da gente. Eu e você, como Paulo, Barnabé, Pedro, João, a gente precisa aprender a perceber o que Deus quer fazer aqui dentro, enquanto a gente está envolvido na missão que Ele nos deu. O trechinho que nós ouvimos do livro de Atos hoje, diz que Paulo e Barnabé
2 apóstolos do Senhor, eles iam de cidade em cidade anunciando o Evangelho, e não imagine que em todos os lugares onde eles chegavam, todas as portas se abriam, os corações se abriam. Ao contrário, o que o trechinho que a gente leu hoje diz, dá a impressão de outra coisa. Paulo e Barnabé encontraram portas que se fecharam duramente para eles. Eles foram invejados por pessoas que perceberam o quanto eles eram capazes de chegar ao coração de outras pessoas. Eles foram perseguidos por pessoas que lhes queriam mal. Quando Deus confia uma missão para a gente, isso não significa que automaticamente tudo vai fluir sem obstáculos. Não se equivoque com isso. O fato de você ter uma missão da parte de Deus não significa que as coisas vão ser fáceis ou que todo o tempo você vai encontrar portas abertas, corações abertos. Paulo e Barnabé não têm isso para nos dizer. Eles encontraram muita resistência, mas eles acreditavam tanto no chamado que eles tinham recebido de Deus, eles acreditavam tanto naquilo que eles carregavam dentro deles e que eles queriam dividir com outras pessoas, que o amor deles, a paixão deles, o sim deles ao Senhor ia vencendo muitas resistências. E me parece que também é assim na vida da gente. A gente também escuta nãos, a gente também às vezes recebe ingratidão, a gente também pode ser incompreendido naquilo que a gente está fazendo, mas o que vence algumas resistências é a paixão que a gente tem aqui dentro, por ser instrumento nas mãos de Deus. É o sim que a gente diz a Deus cada dia, e que faz a gente acreditar que vale a pena, mesmo que a gente não veja os frutos tão de pertinho quanto a gente gostaria. Paulo e Barnabé têm que se esconder e fugir de uma perseguição que se desencadeia com eles na cidade onde eles estão. Então a Bíblia diz que eles foram embora, foram para outra cidade, mas já tinham deixado sementes plantadas ali onde eles haviam passado. Ficaram cristãos naquele lugar. Pois bem, a Bíblia diz que esses cristãos, que devem ter passado pelas mesmas incompreensões de Paulo e Barnabé, que devem ter passado pelos mesmos apuros que eles, esses cristãos, apesar de tudo, viviam com uma crescente alegria e cheios do Espírito Santo. Irmãos, ainda quando a gente encontra resistências, obstáculos, dificuldades, quando a gente abraça o chamado de Deus, e quando a gente abraça as cruzes que fazem parte desse chamado, quando a gente acredita que vale a pena, as dificuldades, as contrariedades não azedam o coração da gente. Ainda que eu passe por complicações, ainda que às vezes eu encontre um ambiente de portas fechadas, se eu acredito no que o Senhor pede de mim, se o meu sim a Ele continua de pé, Ele vai fazer crescer a minha alegria e a fortaleza do Seu Espírito Santo em mim. O modo como a gente passa pelas coisas vai definir se a gente vai amargando por dentro ou se a gente vai se renovando por dentro. A missão que Deus nos confia, seja ela qual for, ela não é algo que se realiza de um momento para o outro. Deus nos chama para coisas que demandam a vida da gente. É preciso que a gente se gaste por elas. E no caminho, a gente precisa vigiar o coração da gente, para que ele não se torne amargo pelas dificuldades. Quando eu entendo que também as cruzes que eu carrego fazem parte da minha missão, quando eu entendo que o que importa é que o meu sim a Deus esteja de pé, e os frutos, no tempo certo, Ele vai fazer germinar, ainda quando as situações complicadas vêm,
Deus me renova por dentro, e eu não me torno uma pessoa que vai se esvaziando pelo caminho, mas ao contrário, uma pessoa que renova o ardor do Espírito Santo no seu coração. Depois, a gente ouviu um outro trechinho de um outro livro que também tem acompanhado a gente ao longo desse tempo pascal, que é o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nesse livro, Deus fala com a gente por meio de símbolos. E São João, que foi quem escreveu o livro, diz assim: eu vi um cordeiro que agora era pastor de uma multidão. A Bíblia chama Jesus com muitos nomes. A Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus, pelo que ele sofreu na cruz por nós. Manso, sem se debater, sem se vingar. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele se tornou o nosso pastor. É ele que vai à frente da gente, é ele que vai cuidando da gente. E São João diz que essa multidão que ele viu seguindo esse pastor, que tinha um coração de cordeiro, não era um pastor que brigava, que se impunha, é um pastor que apacenta com mansidão. A multidão que o seguia recebia desse pastor duas grandes graças. Esse pastor secava uma fonte e abria outra fonte na vida daqueles que o seguem. São João diz, ele enxuga as lágrimas dos que são dele, e ele abre a fonte da água da vida para os que são dele. Quando Jesus começa de verdade a pastorear o coração da gente, a apacentar o coração da gente, ele faz essas duas coisas. Ele fecha algumas fontes que teimavam em correr. Ele enxuga as lágrimas. Ele vai arrumando aos pouquinhos as coisas aqui dentro, e os nossos sentimentos, as nossas emoções, que às vezes apertam aqui, quando a gente se sente apertado, a fonte jorra, essas coisas vão serenando dentro da gente. Quando Jesus apacenta a nossa alma, mesmo sofrendo, a gente tem paz. E aí as lágrimas da desesperança, ou as lágrimas, sei lá, de um passado que machucou demais, ou de uma saudade que está quase levando a gente, essas lágrimas elas vão secando, porque o bom pastor faz acontecer essa coisa que ninguém mais consegue, juntar no coração da gente sofrimento e paz, mesmo com o coração apertado, mesmo trazendo coisas no coração que já nos feriram, o coração continua em paz. Ele enxuga essa fonte aqui e ele abre uma outra, uma fonte de água da vida. Jesus havia dito isso em outro lugar do Evangelho de São João: aquele que crê em mim, do seu interior vão jorrar fontes. Imagina uma pessoa que jorra, é o contrário de um deserto, né? Às vezes a gente pode ter a impressão de que a gente virou um deserto por dentro. Eu já dei conta, eu já fiz, mas agora a impressão que dá é que secou tudo. Secou não. Se você cavar aí dentro, você vai ver que Jesus, que é o seu bom pastor, abriu aí uma fonte que dá alegria de viver, que dá forças para viver. Pode ser que ela esteja um pouquinho enterrada debaixo de algumas coisas, mas se você voltar a buscar, você vai reencontrar. Jesus põe dentro da gente uma vitalidade que só Ele é capaz de nos dar, e que as provas da vida não arrancam da gente. Por um tempo a gente pode ser de tal maneira assustado, afligido pelas coisas, que a gente tem a impressão de que virou um deserto, mas não virou não. Essa fonte está aí. Peça ao seu bom pastor que ajude você a encontrá-la de novo.
Senhor, cadê a fonte que estava aqui dentro, que borbulhava, de vontade de viver, de alegria de viver? Me ajuda a encontrá-la de novo. Eu sei que foi o Senhor que abriu essa fonte aqui. Eu passei por umas coisas que eu acho que jogaram entulho nessa minha fonte, mas olha, eu sei que com o Senhor eu acho ela de novo, eu cavo ela de novo. Ele abre essa fonte dentro da gente. Por fim, o evangelho de hoje, como não podia deixar de ser, é um trechinho do capítulo 10 do evangelho de São João. Hoje a igreja celebra a festa do bom pastor, Jesus. E o capítulo 10 do evangelho de João é o capítulo no qual Jesus nos diz que Ele quer ser o nosso bom pastor e como Ele faz isso. No trechinho que a gente leu hoje, Jesus só pede de nós uma coisa: que as minhas ovelhas escutem a minha voz. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu contei cada uma delas, eu sei quem são, mas as minhas ovelhas precisam ouvir a minha voz. Irmãos, se tem muito tumulto, a gente não consegue ouvir muita coisa, né? Imagina que você vai, sei lá onde é que você vai, né? Está tudo tumultuado, cheio de gente falando, né? Às vezes a gente quer falar com a pessoa do lado e tem que ficar gritando no ouvido, né? Parece que a vida da gente às vezes é um pouquinho assim, né? A gente vive com tanto tumulto fora e dentro da gente, que a gente ouve muito pouco, de maneira muito indistinta. Sabe aquele pessoal que dá entrevista no carnaval? Não sei porque que os repórteres têm mania de querer a entrevista, porque sabe que vai dar errado, né? O repórter pergunta: e aí, como é que você está? Ah, nossa escola veio, não sei o que lá, porque ninguém escuta ninguém, é uma bagunça. Pois é, parece que às vezes a vida da gente está um pouquinho assim, né? É tanta confusão que a gente não consegue perceber o que o Senhor está mostrando. E Ele mostra para a gente de mil maneiras que Ele está perto de nós, que Ele se importa com a gente, que Ele tem uma direção para a vida da gente. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Você tem escutado a quem ultimamente? Já parou para pensar nisso? Suas conversas ultimamente têm sido como? Sabe aquelas conversas que junta 3, 4 pessoas e que acaba a conversa, você está pior do que quando começou? Porque brigou, reclamou, falou dos outros. Mas quem disse que essas coisas ajudam? A gente está dando ouvidos a quem ultimamente? Você está recebendo conselhos de quem, afinal de contas? É de uma pessoa que, coitada, está longe de Deus, não sabe nem que dia é hoje, aí ela diz para você: eu no seu lugar. Imagina que perigo, uma frase que começa assim: eu no seu lugar. Deus me livre, né? Não tem ninguém usando meu sapato, como é que a pessoa vai falar eu no seu lugar? Não, de jeito nenhum. De quem você tem recebido conselho ultimamente? Há pessoas que ultimamente têm recebido conselhos da internet, né? Não sei se é uma boa fonte não, viu? No geral, há que se pensar. Irmãos, a gente tem um bom pastor que quer apacentar o coração da gente. Ele quer trazer paz para a alma da gente, mas a gente tem que encontrar maneiras de ouvi-lo. Eu sei que pode parecer estranho para muitos de nós essa história de ouvi-lo, mas olha, o primeiro passo é sempre um só. Para eu ouvir alguém, eu tenho que acalmar um pouquinho. Talvez esse seja o primeiro passo que está faltando para a gente. Para eu voltar a ouvir o Senhor, para eu entender o que Ele quer me mostrar, eu tenho que acalmar um pouco o meu coração. Minha agitação, minha ansiedade, o barulho que está havendo na minha vida, não vão me deixar prestar atenção na direção que Ele quer me dar. Jesus disse: as minhas ovelhas eu as conheço, e eu as tenho nas minhas mãos, e eu não vou perdê-las. Ninguém arranca as minhas ovelhas das minhas mãos. Irmãos, a gente está nas mãos dEle, e ninguém e nada nesse mundo pode tirar a gente das mãos de Jesus. A gente pode até escapulir delas, mas ninguém pode nos arrancar dele. Sabe, criança quando começa a aprender a andar, é uma coisa engraçada, né? Que tem uma hora que a criança, ela quer ir no colo, e às vezes a mãe não está muito, né? Nem o pai, né? Mas ela quer ir no colo. E tem outras horas que você tem que levar a criança no colo, mas ela não quer, ela quer descer para ir, aí você nunca sabe o que você faz, né? Mas, sabe, a criança, ela, à medida que ela vai crescendo, ela quer decidir
se ela vai no colo ou se ela vai nas perninhas dela. E no fundo, aos pouquinhos, é assim que tem que ser. Ela tem que decidir se ela vai caminhar com as perninhas dela. O problema é que parece que a gente se torna adulto e a gente tenta fazer a mesma coisa com Deus e não funciona, não. A gente quer pular das mãos dele para ir na direção que a gente acha que tem que ir, fazer do jeito que a gente acha que tem que ser. E normalmente a gente acaba se perdendo nisso. Ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, mas a gente pode escapar das mãos dele. Quem sabe não é hora de voltar. Estar nas mãos de alguém significa aprender a contar com essa pessoa. A gente usa essa expressão, né? Estou nas mãos do fulano, ele é que vai decidir lá o negócio do meu trabalho. Está e não está. A gente está nas mãos do Senhor. Ele é maior do que o cara lá do trabalho, do que o advogado ou o juiz lá de não sei onde, do que o médico que falou não sei o quê, do que o cônjuge que disse isso ou aquilo. A gente está nas mãos dele. E se a gente acreditar que ele sabe o que está fazendo da gente, mesmo que a vida esteja quebrando a gente, quebrado, se a gente está nas mãos dele, ele vai saber nos ensinar o próximo passo e vai mostrar a direção melhor. O segredo talvez seja esse: confiar nas mãos daquele que carrega a gente. Ele não nos perde e ele não desiste de nós. Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu ouvi um testemunho de um rapaz que eu nunca mais esqueci. Um rapaz que é compositor de músicas cristãs, ele tem umas músicas bonitas, mas quando ele estava para nascer, o cordão umbilical parece que apertou o pescoço, ele não teve muita oxigenação, então ele teve uma série de problemas de fala, de locomoção, e por aí vai. Mas inteligentíssimo, então ele escrevia muitas músicas, e um dia um cantor que cantava as músicas dele, chamou esse rapaz para cantar uma das músicas que ele fez junto com ele. Aí ele chegou no palco, puxando uma perna, começou a cantar com o outro, ele tinha dificuldade de fala, todo mundo percebeu, e depois que ele cantou um pedacinho da música que era dele, ele contou um pouquinho da história dele, e ele disse que tinha tido um problema um pouco antes de nascer, mas que Deus tinha soprado nele e ele recuperou a vida, mas que quando ele foi colocado no colo da mãe, o médico disse que, olha, ele não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai poder. Aí ele chamou a mãe, que estava lá: mãe, vem cá, mãe, obrigado porque você não me jogou fora, e apesar de tudo você me ensinou a falar, você me ajudou a andar, você é isso, você é aquilo. E a mãe dele, uma senhora, como tantas aqui, devia estar orgulhosa naquele momento. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz, sabendo do que está dizendo, que ainda que uma mãe jogasse o seu filho fora, o nosso Pai do céu nunca faz isso, e não esquece dos que são dele. Deus tem a gente nas mãos, Jesus tem a gente nas mãos, e nada nesse mundo pode nos arrancar dele, e ele não nos joga fora. Pode parecer que a gente está quebrado, pode parecer que a gente está com um defeito, mas ele não nos joga fora. E como aquela mãe apostou no filho, e ele conseguiu com toda dificuldade falar e se locomover, com todas as nossas dificuldades, o Senhor ajuda a gente, e de repente a gente consegue viver, a gente consegue lutar, a gente consegue ir em frente, mas o segredo é lembrar: eu estou nas mãos dele, ele sabe o que está fazendo de mim, ele é o meu bom pastor. Que a gente possa hoje voltar para casa, mas lembrado disso. Não sei nas mãos de quem você andou pensando que estava ultimamente. Você está nas mãos de Cristo Jesus. Ele sabe o que está fazendo de você. E ainda que a vida tenha te quebrado, ainda que a vida tenha roubado o seu oxigênio, ele ajuda você a se recuperar. Ele ajuda você a prosseguir. Com todos os defeitos e limites que a gente tem, ele não desiste da gente. Que a gente possa voltar para casa hoje, apacentado aqui no coração pelo nosso bom pastor, que enxuga lágrimas e que abre poços aqui, abre fontes na nossa alma,
e que a gente não esqueça, quem sabe hoje de modo especial as mães e os pais, que a missão que a gente tem veio das mãos de Deus. Não é fácil, às vezes custa, as pessoas que a gente ama também nos fazem sofrer, mas quando a gente acredita que vale a pena, porque a gente está dando sim para Deus, até as dores que a nossa missão tem, elas não azedam o nosso coração, elas ajudam a gente a se renovar e se encher mais uma vez do Espírito Santo. Pois então que seja assim hoje, e a gente possa voltar para a nossa missão, para junto dos nossos, com o coração repleto de Deus, dizendo mais uma vez sim para Ele, e acreditando que está valendo muito a pena, eu tenho certeza disso.